Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro FEL Responde. Nesse quadro nós trazemos dúvidas frequentes que vêm da Star Cursos ou dos nossos alunos de pós-graduação, da comunidade de fisioterapia como um todo, perguntas que a gente sente que a gente pode elaborar um pouco mais a resposta e a gente traz para cá, para a gente poder discutir com vocês de uma forma um pouco mais profunda e também interagir com as dúvidas e comentários que vocês trazem aqui no vídeo. Então, só lembrando, antes de eu começar a falar sobre o assunto específico aqui, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, e se você ainda não clicou no sininho ou segue o canal do Fisioterapia no YouTube, não deixe de fazer isso. Assim você vai receber sempre os últimos vídeos e as novidades que a gente traz aqui no nosso canal. Mas a pergunta que eu vou responder hoje, na verdade, ela não vem de uma pessoa específica, ela vem de vários dos nossos alunos. Porque nos nossos cursos, principalmente na especialização em dor, quando a gente começa a falar dos mecanismos e tipos de dor, comumente surge uma pergunta sobre síndrome dolorosa miofascial ou dor miofascial. Então, a pergunta normalmente tem a ver com, tá, mas será que isso realmente então é um diagnóstico? Isso é um mecanismo de dor? Né? A síndrome dolorosa miofascial ainda é um diagnóstico quando a gente pensa em dor? E o meu objetivo aqui com vocês vai ser tentar discorrer um pouco sobre esse assunto. Primeiro, relembrando alguns conceitos mais neurofisiológicos sobre nocepção e dor. Depois, trazer um pouco de uma reflexão do porquê esse diagnóstico, na verdade, não nos ajuda muito na prática clínica. E terceiro, trazer ali uma revisão do que a gente tem hoje, né, de tipos de dor e mecanismos de dor oficiais, de acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor. Bom, primeiro, vamos relembrar um pouquinho de alguns conceitos neurofisiológicos. A gente tem que lembrar que o sistema musculoesquelético como um todo, as fáscias, os músculos, e mesmo na região periarticular, em toda a cápsula articular, inclusive no osso subcondral das articulações, nós temos uma grande quantidade de nociceptores. E esses nociceptores têm um papel específico: sinalizar que existem estímulos potencialmente nocivos à integridade corpórea. Então, o sistema musculoesquelético ele é sim uma possível fonte de nocepção, mas não necessariamente essa nocepção vai ser interpretada como dor. E não necessariamente uma dor que parece ser reproduzida em cima de um tecido específico e que é evocada quando a gente, por exemplo, palpa uma banda de tensão, um ponto gatilho miofascial, não necessariamente essa dor está de fato sendo causada por um tecido musculoesquelético. O que eu quero dizer com isso? A nocepção vem do tecido, mas a experiência de dor é um produto do cérebro e ela é influenciada por vários fatores, inclusive com relação à própria sinalização noceptiva. Muitos pacientes vão apresentar zonas de hipersensibilidade à dor, o que vai gerar alodínia, muitas vezes mecânica na maior parte dos pacientes, e hiperalgesia. De forma que se eu pego um paciente com uma dor de coluna, por exemplo, que tem hipersensibilidade à dor em cima de uma região onde existe musculatura, e eu palpo essa musculatura e encontro bandas de tensão e pontos gatilho que reproduzem a dor, inclusive podem gerar até dor referida, isso não quer dizer que aquela banda de tensão ou aquele ponto gatilho são a causa da dor. Na verdade, eu estou pegando um sistema que já está sensível e eu estou gerando um estímulo que está produzindo dor. Isso não significa que aquele tecido é a causa da dor. Se eu puder usar uma analogia de exemplo, pensem no seguinte: vocês queimarem o dedo no fogão, todo o dedo de vocês vai ficar com alodínia, vai ficar hipersensível. Se vocês baterem o dedo na mesa, vai doer, mas isso não quer dizer que bater o dedo está gerando dor. Só está doendo nesse caso porque o dedo já está sensível por outros mecanismos. E, pelo que a gente entende na literatura, a dor miofascial, né, a síndrome dolorosa miofascial, ela tem uma característica muito parecida. Não é porque a dor acontece em uma estrutura miofascial ou é evocada quando você palpa ou estimula uma dessas estruturas que necessariamente a causa da dor vem daquele tecido. Então, esse é o primeiro ponto, né, uma pequena revisão sobre mecanismos neurofisiológicos. Se vocês quiserem aprofundar um pouco sobre o que eu falei, a gente tem outros vídeos aqui no canal sobre nocepção e dor, sensibilização periférica e sensibilização central, que podem ajudar vocês a conseguir entender um pouco mais sobre esses mecanismos. Legal, vamos falar agora um pouco sobre o diagnóstico de síndrome dolorosa miofascial e normalmente as consequências desse diagnóstico na prática clínica. Falar que um paciente tem uma dor de origem miofascial implica em assumir ou em inferir que a causa da dor dele está vindo de tecidos do sistema musculoesquelético, né, fáscias e músculos. E muitas vezes esse entendimento vai acabar direcionando o profissional para uma visão de tratamento ou de intervenção, muitas vezes extremamente passiva, que envolve ele conseguir liberar zonas de tensão, liberar pontos gatilho com diversas técnicas de terapia manual e muitas vezes até com infiltração e em alguns lugares até com infiltração medicamentosa.
O grande ponto é que a literatura clínica já nos mostra que, principalmente em pacientes com dor persistente, esse tipo de abordagem não produz uma melhora clínica sustentável. Existe sim um alívio de dor momentâneo causado por modulações principalmente neurofisiológicas a nível de medula, com outros efeitos, né, contextuais, como efeito placebo, por exemplo, que gera uma melhora de curto prazo de fato, mas essa melhora não trata o quadro do paciente, ela não de fato é efetiva para ajudar os pacientes com um quadro de dor a melhorarem o que eles querem melhorar, que é dor e função a longo prazo. Então, o problema desse diagnóstico, de novo, é que ele infere uma causa que a literatura já nos mostra que não necessariamente existe, que não necessariamente está de fato no sistema, né, miofacial. E indo um pouco agora para a terminologia. Hoje nós temos vários recursos para falar melhor sobre a dor. A própria Associação Internacional por Estudo da Dor, a IASP, ela nos traz algumas terminologias para a gente poder falar melhor sobre os tipos de dor e sobre os mecanismos de dor. Então, quando a gente fala sobre o tipo de dor, hoje a gente pode falar que as dores são agudas, quando elas têm menos do que 3 meses, ou que elas são crônicas, quando elas têm mais do que 3 meses. Então, a gente pode falar, né, em termos de tempo, cronologia. E quando a dor é crônica, a gente não pode falar que ela é uma dor crônica primária, quando a dor em si é a doença, é entendida como uma doença e não como um sintoma subjacente a alguma coisa, e também os quadros de dor crônica secundária, quando existe uma condição de base que influencia na perpetuidade da dor. Como, por exemplo, a dor crônica secundária relacionada ao câncer, ou a dor crônica secundária neuropática, por exemplo. Então, eu posso falar sobre a dor, sobre o tipo de dor, se ela é aguda, é crônica, e se é crônica secundária ou primária, e tem subtipos de dor crônica primária e secundária. E eu também posso falar com relação aos mecanismos de dor. Se essa dor tem um mecanismo nociceptivo, tem um mecanismo neuropático ou tem um mecanismo nociplástico. Usar tanto a definição de tempo quanto de mecanismo de dor e usar, né, e falar, na verdade, sobre possíveis sinais ou fenômenos neurofisiológicos que podem estar acontecendo no paciente, como a sensibilização periférica e a sensibilização central, gerando hipersensibilidade à dor, hoje nos dão melhores recursos para entender quais são os fatores que estão associados com a dor de um paciente e também para traçar um plano de tratamento, no nosso caso, né, com um diagnóstico cinético funcional e um plano de tratamento pautado na funcionalidade, para a gente poder ajudar esse paciente a conseguir ter uma melhora clínica. Então, hoje, a literatura, apesar de ainda usar muitas vezes o termo, né, dor miofacial, síndrome dolorosa miofacial, vocês ainda vão ver artigos que falam disso, tentando atribuir que a causa da dor está em fáscias ou músculos. Do ponto de vista neurofisiológico, do que a gente entende de ciência moderna da dor, essa afirmação ela é equivocada. Porque, de fato, a nocepção pode até vir do sistema músculo-esquelético, pode até vir de fáscias e músculos, mas o fato da dor ser percebida, né, em uma região relacionada a um tecido e evocada quando você estimula aquele tecido, não significa que aquele tecido é a causa da dor. E aí pautar todo um diagnóstico, um tratamento em cima disso, na verdade, não necessariamente vai te guiar pelo melhor caminho para ajudar o seu paciente. Então, eu quis passar por esses 3 pontos, né? Primeiro para lembrar de mecanismos neurofisiológicos, depois para contextualizar um pouco do problema de usar esse rótulo diagnóstico e falar um pouco do que a gente já tem hoje de nomenclatura para falar sobre os tipos de dor e mecanismos de dor. Tem outros vídeos nesse canal para você explorar mais esses assuntos se você tiver interesse, mas se ficou alguma dúvida ou você tem algum comentário, não deixa de colocar aqui nesse vídeo e curte esse vídeo e encaminha para o maior número de colegas possível para a gente poder divulgar boas informações para o maior número de fisioterapeutas que a gente puder alcançar. Obrigado, pessoal. Até a próxima.